Olá, amigos da TV Net Botelhos, estamos começando mais um programa Sala de Visita. Hoje nós estamos recebendo o novo delegado de Botelhos, Dr. Tiago Henrique do Nascimento Moreira. Dr. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela possibilidade de me apresentar para a sociedade botelhense. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer e vamos te pedir para fazer agora, se apresentar para a sociedade botelhense. Quem é o Dr. Tiago, de onde você veio, como que foi a vinda para Botelhos? Eu sou natural de Pouso Alegre, fiz Direito lá na Faculdade de Direito Sul de Minas, e no primeiro momento eu passei no concurso para advogado dos Correios, onde eu atuei lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Fiquei lá por cerca de 6 meses, quando passei no concurso para delegado de polícia do estado de São Paulo. Como meu interesse foi sempre residir perto de casa, voltei e vim para São Paulo. Fiquei em São Paulo também por mais aproximadamente 6 meses, quando eu consegui passar no concurso para delegado de polícia aqui em Minas. Foi quando eu pedi exoneração em São Paulo e vim para cá. Treinamento, a Academia de Polícia ela é em Belo Horizonte. São aproximadamente 4 meses de formação profissional, onde a gente aprende todas as técnicas necessárias para o bom andamento do exercício da profissão. E depois foi a designação. Tive a grata possibilidade de escolher perto da minha casa e um lugar onde eu já conhecia. Ah, sim. Então você já conhecia Botelhos? A região aqui já conhecia. A cidade não? A cidade também. Mas ela foi, entre as que eu tinha da minha possibilidade, foi a que mais me agradou. Não só pela estrutura que o delegado anterior conseguiu instituir, mas também pela localização. E como é que foi a chegada? Como é que impressão que você teve do trabalho da polícia, que você encontrou? Ao chegar aqui eu tive uma grata surpresa também, porque eu não sabia, mas o delegado Dr. Renato, ele foi promovido recentemente à classe especial pela excelência do trabalho que ele vinha desenvolvendo, não só em Botelhos, como nas delegacias onde ele anteriormente ocupou. Ele fez um trabalho aqui de não só da atividade final da Polícia Civil, que é a investigação, mas da gestão da atividade de segurança pública perante toda a sociedade. Ele conseguiu desenvolver o setor de trânsito, o setor de identificação civil da população. São serviços que é atribuição da Polícia Civil, mas em muitas cidades pequenas elas são carentes dessa atividade. E o Dr. Renato, com o apoio da Prefeitura e dos demais órgãos da comunidade, ele conseguiu desenvolver isso. Então não foi à toa que ele se tornou hoje o meu chefe. E qual que vai ser a sua prioridade, ou quais serão as suas prioridades, enfim, qual é o seu plano de trabalho em Botelhos? Primeiramente, eu quero continuar desenvolvendo o trabalho que já foi iniciado pelo Dr. Renato, principalmente no que tange aos furtos de residência na cidade e na zona rural. Que isso é um fato que incomoda muito a população e também a Polícia Civil. A gente não está inerte, a Polícia Civil está investigando, a Polícia Militar está nos auxiliando e nós espero que em breve nós possamos dar uma resposta satisfatória para a população. Tem uma questão que tem trazido aí um certo desentendimento, vou dizer até assim, entre a parte da sociedade e principalmente alguns jovens. É um problema que está se tornando sério na cidade. Um internauta nosso participou e deixou essa pergunta que eu passo agora para você. Questão dos sons nos carros. Como é que você encara isso? Como é que vai ser isso? Eles querem saber se vai continuar desse jeito, se eles não podem colocar som no carro, que altura que pode pôr, enfim, se o policial pode chegar e abordar uma pessoa que esteja com o som ligado alto, se ele pode fazer isso, baseado em que lei? Queria que você explanar sobre esse assunto. Entendi, muito bem. E essa questão de som alto em carro, isso é uma questão que atormenta muito os jovens, né? Ainda mais em cidades pequenas que carecem muito de uma atração turística, um teatro, um cinema, alguma coisa para fazer. Nesse sentido é importante destacar que a liberdade de um e o direito dele, ele acaba quando começa o do próximo. Não é justo que um jovem, ao se divertir, ele incomode o sono e o descanso de qualquer pessoa. Então, não existe na legislação qualquer vedação de horário especificando que até as 10 horas é admissível o uso de som alto. Na verdade, a partir do momento que um som incomoda e atrapalha a vida do seu parceiro, do seu companheiro, do seu vizinho, qualquer outra pessoa, você já está violando a lei.
A perturbação do sossego é uma contravenção penal e ela continuará assim sendo reprimida. O que a gente pede para a sociedade, mas isso também deve muito vir do consenso das pessoas, que é o bom senso. Não adianta somente a polícia civil, a polícia militar atuar reprimindo, se as pessoas não conseguem mais conversar umas com as outras. Não é muito difícil um vizinho comunicar ao próximo que está fazendo um churrasco, que vai ter um barulho que não é contínuo, mas é esporádico, que vai incomodá-lo de vez em quando. Falta muito isso, a gente percebe na polícia as ocorrências, que elas, em grande parte, essas ocorrências de menor potencial ofensivo, que viram TCOs, depois vão ao fórum, as pessoas ficam discutindo, tem que pagar a cesta básica, elas poderiam ser resolvidas com conversa. Isso é um problema muito das cidades grandes que a gente está vendo se refletir também nas cidades menores. As pessoas estão perdendo a capacidade de comunicar e conversar umas com as outras. Então, o bom senso deve prevalecer, mas a partir do momento que um cidadão começa a incomodar a vida de um outro, ele sim será reprimido. A legislação permite que a polícia militar atue, solicite que ele desligue o veículo ou abaixe o som, podendo ainda, em determinados casos, o carro ser guinchado para o pátio credenciado do Detran. O bom senso ele deve prevalecer nas situações, né? Porque da mesma forma que eu gostaria de fazer um churrasco, convidar meus amigos e o som vai incomodar meu vizinho um dia, na outra semana é provável que ele queira fazer também. E eu vou ter que me adaptar à situação. Quando o homem resolve conviver em sociedade, ele deve saber que ele vai ter que abrir mão de certas coisas para adquirir outras, né? Alguns benefícios e alguns ônus da vida em sociedade. Doutor Thiago, a gente está acompanhando aqui, inclusive hoje, coincidentemente, aqui quase no momento da nossa entrevista, algumas pessoas na cidade foram vítimas de golpes praticados na porta de casa. Isso é uma coisa que a gente vê que está crescendo muito em cidade pequena. Você, como trabalhava numa cidade maior, qual a orientação que como delegado, você daria para as pessoas? Eu acho que, na verdade, isso, a questão de confiança das pessoas na cidade pequena é um bônus que a gente tem, uma qualidade, né? Mas as pessoas devem ficar mais atentas, porque são clássicos os casos de estelionatários que aplicam golpes, que são taxados e aparecem na TV diuturnamente, que é o da loteria, que é o trote, falando que teve um resgate, que sequestrou algum parente exigindo, seja para comprar um cartão de crédito telefônico, seja para depositar dinheiro em conta, seja essa hipótese agora onde surgiu um cidadão na porta de uma pessoa pedindo joia para benzer. As pessoas devem ficar mais atentas com os seus bens. É claro que a gente do interior, a gente tem essa convicção que a gente confia, mesmo sem conhecer ninguém, mas a gente deve ficar atento, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Então, muito obrigada, seja bem-vindo, Botelho. Muito obrigada.